Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Capítulo 131, Missão em Cadeia, de Missão 3. Souta olhou para Madan, que estava com falta de ar. Parece que a espada Vajrasaya o quebrou. Ele notou que as veias de Madan estavam saltando e o sangue escorrendo de seus olhos. Você não tem um sistema como o meu que pode usar a habilidade de equipamento da arma assim que eu o manejar. Você não tem ideia de que ativou a habilidade posse da espada Vajra, Souta pensou enquanto olhava para a aparência lamentável de Madan. Eu não vou deixar você sofrer mais, Souta disse em um tom frio enquanto levantava lentamente sua espada. Eu não quero morrer, e Madan murmurou enquanto agarrava algo de seu peito. Era um pingente que tinha uma foto de sua família. Ele se lembrou do rosto de sua esposa, filha e seu filho de 2 anos. Ele não achava que essa seria sua última missão. Claire, Cindy, Home, estou má. Ele nem conseguiu terminar a frase enquanto Souta brandia sua espada. Puti! A cabeça de Madan voou no ar e respingou sangue no chão. Jin. Você recebeu 4.613 experiência por matar o cavaleiro de elite Omada. Souta suspirou ao ouvir a notificação do sistema em sua cabeça. Quando Madan disse o nome de seus familiares, Souta hesitou por um momento. Só espero que você não me enfrente em sua próxima vida, Souta murmurou para si mesmo. Ele ia derrubar todos que bloqueavam seu caminho e não haveria exceção, mesmo que você tenha família ou não. Souta não era uma pessoa totalmente má, mesmo ele, ainda tinha humanidade em seu coração. Mesmo que seja apenas um pouco de gentileza, Souta tratou alguns indivíduos selecionados com carinho. Bem, esses indivíduos podem ser contados nas 2 mãos. Yuko, Yuko. Yuko. Quem mais? Acho que vou incluir a representante de classe ao lado de Yoko. Souta pensou enquanto olhava para as próprias mãos. Ele então balançou a cabeça e colocou aqueles pensamentos desnecessários no fundo de sua mente. Ele se agachou e agarrou o pingente no pescoço de Madan antes de arrancá-lo. Se eu conhecer sua família, então prestarei um serviço especial meu. Se eles estiverem faltando dinheiro, então eu darei a eles. Souta disse ao cadáver de Madan antes que ele se virasse. Ele se lembrou da missão que recebeu na Floresta Desolada. Ele ainda não tinha terminado, mas não tinha ideia de por onde começaria neste enorme continente. Ele viu que Yuko conseguiu derrotar os 2 cavaleiros de elite devido ao choque quando viram como Souta matou Madan. Ela recebeu alguns ferimentos em seu corpo enquanto lutava contra os 2 cavaleiros de elite. Os 2 cavaleiros de elite restantes estavam olhando para o corpo sem cabeça de Madan com olhos arregalados. Eles não podiam acreditar no que aconteceu diante de seus próprios olhos. Depois de alguns momentos, a mana de ambos explodiu de seus corpos enquanto eles investiam imprudentemente em direção a Souta. Ah! Eu vou te matar! Eles gritaram no topo de seus pulmões. Eles acenaram suas espadas para Souta com o objetivo de cortar seu pescoço. Muito previsível. Você acha que seria capaz de me matar quando está apenas correndo contra mim sem qualquer tipo de plano? Souta disse aos 2 cavaleiros de elite, evitando de perto todos os seus ataques. Os 2 cavaleiros deixaram sua emoção dominá-los e eles imprudentemente acenaram sua espada para ele. Eles não tinham uma forma adequada, então como pegariam Souta naquela situação? Souta suspirou ao ver que eles não ouviam suas palavras. A espada Vajra em sua mão emitiu uma luz vermelha. Souta moveu seu corpo para frente enquanto se esquivava dos ataques dos 2 cavaleiros de elite antes de brandir sua espada. Lua carmesim. As cabeças dos 2 cavaleiros de elite voaram no ar antes de pousar no chão com um som alto. Normalmente, 2 cavaleiros de elite seriam difíceis de matar em seu nível atual, mas eles perderam a compostura, então Souta conseguiu matá-los facilmente. Jin. Você recebeu 3.507 experiência por derrotar um cavaleiro de elite.
Você recebeu 3.289 experiência por derrotar um cavaleiro de elite. Souta olhou para baixo e examinou seu corpo. Ele não recebeu nenhum ferimento grave, então ele poderia lutar outra grande batalha. Yuko se aproximou de Souta e abaixou a cabeça na frente dele. Souta olhou para ela e ergueu a palma da mão. Ele então colocou em sua testa e usou luz de cura para fechar os cortes que ela recebeu. Ele pensou que deveria tentar obter o feitiço que o deixaria curar a si mesmo. Uma versão avançada da luz de cura. Se ele não estava errado, ele lembrou que a top 5 do ranking Ailene Carnan usou este feitiço. Vou tentar obtê-lo no instituto, murmurou Souta. Em seguida, ele mudou sua atenção e olhou para os cavaleiros de elite da família Asvares. Esses cavaleiros recuaram quando ele disse que Lumilia saiu da mansão sozinha. Eles também simplesmente o viram matar os cavaleiros de elite da família Vidrato. Ele não sabia se eles tinham algum plano, mas neste momento, ele ouviu um som familiar em sua mente. Jin. Missão 2 concluída. Você recebeu 20.000 experiência, 7 pontos de atributos livre e 5 pontos de habilidade. Você subiu de nível. Atributo de força aumentou em 15. Atributos de agilidade, destreza, inteligência e vitalidade aumentaram em 10. Você recebeu 2 pontos de atributos livre. Você recebeu 1 ponto de habilidade. Souta acenou com a cabeça satisfeito quando viu que ele subiu de nível ao receber as recompensas da missão. Ele terminou esta missão sem receber ferimentos graves e ficou feliz com isso. Antes, quando ele iniciou uma missão com 5 pontos de habilidade como recompensa, era uma missão para arrebatar a cereja da luz mística. Essa missão foi difícil por causa do monstro que guardava a cereja, mas foi morto pelos mandamentos. Pensar que o aparecimento de um mandamento aumentaria as recompensas da busca. Se fosse uma missão para escapar dos mandamentos, a recompensa seria de mais de 20 pontos de habilidade. Mas seria uma questão diferente se fosse uma missão para derrotar os mandamentos. Missão 3 iniciada. Lumilia Missão 3 e não deixe os cavaleiros capturarem Lumilia. Proteja-a a todo custo até ela deixar a cidade. Limite de tempo, 30 minutos, recompensas, 25.000 experiência, 10 pontos de atributos livre e 7 pontos de habilidade. Nota, se Lumilia não conseguir deixar a cidade dentro do limite de tempo, você falhará na missão, pois os guardas da cidade intervirão. Souta leu cuidadosamente a missão que recebeu desta vez. 7 pontos de habilidade? Ele pensou que essa missão se tornaria a missão mais difícil que ele já iniciou. Também há uma nota e um limite de tempo, o que significa que tanto a família Asvares quanto a família Vidrato farão uma mudança em grande escala para impedir que Lumilia deixe esta cidade. Além disso, significa que Tidor e Tim terminaram sua tarefa de conseguir uma carruagem. Eu preciso ir até Lumilia o mais rápido possível, e Souta murmurou ao erguer os olhos e ver os cavaleiros da família Asvares olhando para ele. Mas ele sentiu algo errado ao seu redor. Ele ouviu Yuko rosnar ao lado dele, então ele olhou ao redor e viu dezenas de cavaleiros chegando ao local. O grupo de cavaleiros consistia em cavaleiros de elite e cavaleiros comuns. Seu número ultrapassaram 50 pessoas. 30 deles eram apenas cavaleiros comuns, enquanto o resto eram cavaleiros de elite. E pensar que aquele homem enviaria essa força, disse Souta enquanto sorria ironicamente. Ele viu que o brasão na parte do peito da armadura era o brasão da família Vidrato. Parece que Gregory realmente o odiava por enviar tantas pessoas. Prepare-se, Yuko. Nós vamos abrir caminho e ir para representante de classe. Souta disse enquanto tirava uma garrafa azul do bolso. Ele removeu a tampa da garrafa e bebeu a poção de mana para restaurar um pouco de sua mana, ele então tirou uma garrafa vermelha. Ele também bebeu como a poção de mana. Esta poção vermelha era uma poção de saúde que poderia recuperar seus pontos de vida. Ho! Souta exalou ao sentir uma sensação de calor dentro de seu corpo. Os cortes em seu corpo estavam fechando rapidamente até que ele sentiu que todos os pequenos cortes em seu corpo haviam sumido. Ok, estou pronto para lutar outra batalha. Souta sorriu e agarrou com força a espada Vajra em sua mão.
Ele observou os cavaleiros e sua mana explodiu. Os cavaleiros estavam olhando para Souta e então avançaram quando um homem de meia idade com longos cabelos azuis deu um passo à frente. Ele estava exalando uma aura feroz de um lutador veterano que experimentou incontáveis batalhas. Os cavaleiros da família Asvares baixaram a cabeça quando viram o homem de meia idade. Meu senhor! Todos eles disseram ao mesmo tempo. Meu senhor! Souta pensou então ele percebeu quem era esse homem. Não me diga, e ele não achava que esse homem iria aparecer diante dele. Capítulo 132, Missão em cadeia, e não tenho escolha. Por que diabos o pai de Lumilia está aqui? Souta pensou enquanto aumentava a guarda e observava os movimentos de Ursus. Grr. Yuko rosnou para Ursus enquanto seu instinto dizia que Ursus era uma pessoa muito perigosa. Ela caminhou na frente de Souta e olhou para Ursus com uma expressão irritada. Souta afagou a cabeça de Yuko e disse que estava tudo bem. Ela não precisava protegê-lo. Souta então olhou para Ursus e disse, lamento dizer que a representante de classe não está aqui. Ursus simplesmente olhou para ele e não disse nada a ele. Souta se sentia como uma presa parada na frente de um predador de topo e que esse predador estava olhando para ele. Ele se sentiu oprimido apenas por estar na frente de Ursus von Asvares. O homem que conseguiu obter o mel cristalino flamejante, um poderoso monstro. Souta sabia os locais onde o mel podia ser encontrado. O mais próximo desse reino era a montanha entre o reino Ebrei e o país Omus. O monstro que poderia produzir o mel cristalino flamejante eram as abelhas ardentes colossais. Esses monstros já estavam na terceira evolução, o que significa que seu nível estava acima do nível 40. Pensar que Ursus conseguiu roubar uma garrafa de mel de mais de 100 abelhas significa que ele estava acima do nível 60. Ele era um homem que poderia enfrentar um monstro que passou pela quarta evolução, como a abelha rainha das abelhas ardentes colossais. Mas é apenas especulação de Souta, pois existe a possibilidade de que Ursus fosse mais forte. A diferença de poder é muito grande. Feitiço de buff e artes de combate são inúteis, Souta pensou. Foi nessa hora que Ursus abriu a boca e disse, já sei onde está minha filha e meus cavaleiros já estão a caminho de cercar a pousada. Souta ficou pasmo ao ouvir essas palavras. Se for esse o caso, ele deve se apressar e ir até Lumilia para evitar que os cavaleiros a capturem. Então, por que você está aqui? Você quer lutar comigo, um júnior? Souta perguntou e pensou que Ursus iria capturá-lo pessoalmente. Não, você está 10 anos adiantado para lutar comigo. Você não está no meu nível. Ursus balançou a cabeça. Oh! 10 anos. Jogo Battle Online há 10 anos e me tornei um dos comandantes do país mecânico. Eu poderia facilmente derrotar uma única cabeça nobre como você quando eu era Bland. Souta pensou e se divertiu com o que Ursus disse. No momento, ele não tinha um limite de nível, então ele tinha certeza de que ficaria mais forte do que Bland dentro de alguns anos. Ele não precisava de 10 anos. Ursus mais uma vez abriu a boca e disse, e não vou lutar com você porque não quero que aquele instituto enorme me persiga. Vim aqui porque queria ver o poder do aluno mais forte do primeiro ano daquele instituto. Afinal, minha filha elogiou muito você. Souta já sabia disso. Lumilia disse que ela revelou que ele era um dos melhores alunos do Instituto Ladro para Gregory e seu pai para evitar que Gregory se vingasse. Ele então olhou para os cadáveres dos cavaleiros de elite ao redor de Souta e acrescentou, eu visitei aquele instituto algumas vezes antigamente e, pelo que vi, vocês são realmente os alunos mais fortes do primeiro ano, pois são claramente mais fortes do que o lote anterior, mas inferior ao primeiro, 1 graus ano. HM. Parece que você está aqui apenas para me assistir derrotar esses cavaleiros. Souta sorriu e disse enquanto olhava para os cavaleiros da família Vidrato. Ele estava apenas brincando porque sabia que com seu poder atual era impossível derrotar todos esses cavaleiros e cavaleiros de elite. Isso é impossível apenas se deixar ser capturado para não passar por dificuldades, disse Ursus enquanto olhava para Souta. Ei! Você sabe que derrotá-los e fugir deles são coisas diferentes?
Então você realmente achou que eles conseguem me capturar? Souta disse com um sorriso. Ele sabia a verdade que até mesmo escapar dos cavaleiros de elite da família Vidrato seria difícil para ele. Contra todos esses números, era difícil escapar quanto mais derrotá-los. Então, um homem com uma aura terrível deu um passo à frente. Ele estava segurando uma espada e olhou para Souta com raiva. Você, como se atreve a matar meu Júnior? Ele disse enquanto seu rosto se contorcia de raiva. Ele também era um subordinado direto de Gregory. Os 5 subordinados de Gregory vieram aqui nesta cidade com Gregory e um deles morreu enquanto perseguiam um aventureiro. Seu nome era Aldini Gropus. Um poderoso cavaleiro da família Vidrato. Ele era um homem alto com cabelos castanhos curtos e olhos pretos. Ele tinha uma cicatriz na bochecha esquerda que fazia sua aparência parecer feroz. Ele não aguentava mais tudo isso. Ele queria destruir Souta. Agora, ele estava com Fold, um dos subordinados diretos, para capturar Souta. Fold era um homem de estatura mediana. Ele tinha uma expressão preguiçosa no rosto. Ele tinha orelhas e rabo de um gato preto. Ele deu um passo à frente e ficou ao lado de Aldini. Ele olhou para Souta com aqueles olhos preguiçosos. Eles são os líderes deste esquadrão? Souta se perguntou enquanto olhava para esses 2 cavaleiros. Aldini e Fold então liberaram sua energia com um ímpeto poderoso que sacudiu o chão abaixo deles. Boom! Uma grande rajada de vento passou e soprou a poeira na área ao redor deles. Souta abriu amplamente os olhos quando os 2 subordinados diretos liberaram sua aura. Essas 2 auras eram claramente mais fortes do que Mada. Isso tornou a fuga mais difícil. É por isso que eu disse que você não conseguiria escapar, disse Ursus ao se virar e começar a se afastar. Ele estava indo para onde estava sua filha. Não tenho escolha a não ser usar isso, disse Souta enquanto tirava do bolso um frasco com um líquido laranja. O sorriso em seu rosto desapareceu e foi substituído por uma expressão fria. Yuko, eu vou cuidar deles. Você pode me vigiar no canto. Souta disse enquanto dava tapinhas no topo da cabeça de Yuko. Yuko olhou para ele com uma expressão preocupada antes de seguir sua ordem. Ela ficou atrás dele enquanto observava seu dono pegar a tampa da garrafa. Tac! Souta jogou a tampa da garrafa para o lado e respirou fundo. Aldini queria correr na direção de Souta, mas Fold agarrou seu pulso. Ele olhou para Fold e perguntou, por quê? Fold balançou a cabeça e disse, de meu instinto, como uma pessoa gato, diz para não se aproximar daquele homem. Você terá problemas se o abordar descuidadamente. Você está certo. Afinal, foi ele quem matou Mada. Aldini acenou com a cabeça. Ele respirou fundo para se acalmar e começou a ativar todas as artes de combate que poderiam aumentar seu poder. Golpe poderoso, redução de perfuração, reforço de recuperação, vontade do cavaleiro, poder corporal triplicado. Fold olhou para Aldini, que se preparava, e balançou a cabeça. Ele olhou para Ursus e perguntou, Patriarca Ursus, posso perguntar uma coisa antes de você sair? Ursus se virou e olhou para Fold. Fale. Fold olhou para Souta e perguntou, Patriarca Ursus, você tem alguma ideia do que é essa poção? Ursus semicerrou os olhos e olhou para a poção nas mãos de Souta. Líquido laranja? Não consigo pensar em nenhuma poção que possua essa cor, mas tenho um mau pressentimento sobre isso. Ursus disse então algo veio à sua mente. Nesta época, não há uma poção de laranja atual, mas na última. Não me diga. Parece que você adivinhou corretamente. Esta é uma poção de monstro que eu encontrei em uma base subterrânea. Souta disse enquanto bebia o líquido laranja da pequena garrafa. Esta foi a poção de monstro que Souta encontrou na base subterrânea quando ele estava completando a missão para adquirir a arma de grau escuro e espada Vajrasaya. Boom! O solo tremeu quando Aldini avançou em direção a Souta em uma velocidade muito rápida. Ele abriu a palma da mão e tentou agarrar o rosto de Souta.
A velocidade de Aldini era tão rápida que ele cobriu uma distância de 50 metros em um instante. Souta ergueu a cabeça e olhou para Aldini nos olhos, que estava apenas alguns centímetros mais perto dele. De repente, algo explodiu de dentro do corpo de Souta. Uma enorme energia poderosa entrou em seu corpo e varreu toda a área. Boom! Foi uma poderosa explosão de energia que empurrou Aldini para longe de Souta. A energia tornou-se tão densa que todos podiam ver com seus próprios olhos. A mana que Souta estava emitindo era realmente assustadora. Sua cor azulada lentamente se transformou em vermelho sangue. A atmosfera ficou pesada enquanto todos sentiam a pressão no ar. Uma poção lendária de 1000 anos atrás que permite o usuário pegar emprestada a energia especial dos monstros. A poção de monstros das lendas. Ursus disse enquanto olhava para Souta. Mas você realmente acha que não há efeitos colaterais no uso desse tipo de poção? Capítulo 133, Missão em cadeia, poção de monstro. O que diabos é isso? Aldini ficou chocado ao ver isso. Não apenas ele, todos estavam se sentindo iguais a ele. Uma poção lendária, Ifold murmurou ao ouvir as palavras de Ursus. Argue! Souta gritou quando começou a emitir a energia da besta ao redor de seu corpo. Energia de besta ou Feron estava em conflito com a mana dentro de seu corpo e era extremamente doloroso para Souta. Jin. Convertendo mana em energia de besta. Em processamento. Droga. Dói. Souta gritou a plenos pulmões. Suas veias estavam saltando na testa e no pescoço. Ele não ouviu as notificações do sistema que tocavam em sua cabeça. Parecia que alguém estava o comendo por dentro. O sangue começou a escorrer de sua boca. Souta então sentiu uma sensação de queimação dentro do corpo. Ficou muito quente que ele sentiu que estava dentro de um enorme forno. A dor insuportável que sentiu ao converter sua mana era insuportável. No final, a mana dentro de seu corpo desapareceu e foi substituído por uma energia de besta frenética. Com uma onda poderosa, o corpo de Souta exerceu uma onda de energia na área circundante, convertendo com sucesso toda a mana de seu corpo. Processamento concluído. Todas as habilidades aumentaram drasticamente. O poder de ataque aumentou 3 vezes. Cada feitiço usará Feron e multiplicará o poder do feitiço por 3. Souta ouviu várias instruções do sistema dentro de sua cabeça. Ele as ignorou e olhou para os cavaleiros que o olhavam com uma expressão nervosa. Ele olhou para sua mão e viu uma energia avermelhada ao redor dela. Ele abriu e fechou a palma da mão para se familiarizar com o Feron. O Feron era difícil de controlar, ao contrário da mana que se originava na natureza. Ursus olhou para Souta e disse: se você acha que isso é suficiente, você está subestimando Gregory. Souta olhou para Ursus quando o ouviu dizer alguma coisa. Souta respondeu dizendo: você não deve se preocupar com isso. Eu cuidarei dele quando chegar a hora. Ursus murmurou antes de se virar e dizer: vamos. Sim, meu senhor. Os cavaleiros da família Asvares acenaram com a cabeça. Eles seguiram Ursus por trás. Ursus e seus cavaleiros partiram deixando o grupo de cavaleiros da família Vidrato no local. Merda! Por que diabos ele tinha esse tipo de poção? Aldini grunhiu enquanto ele enxugava o suor que se formava na testa. Fold, o mais lógico, tirou um pedaço de papel amarelo do bolso. Era o talismã para comunicação à distância, o talismã de transmissão. Ele derramou sua mana nele e o talismã emitiu uma luz amarela fraca. O que foi? A voz de Gregory soou. Meu senhor, o alvo Souta Ishi mostrou uma poção lendária que lhe dá a força de um monstro. Fold relatou o que aconteceu aqui a seu senhor. O que? Gregory ficou surpreso ao ouvir as palavras de Fold. Ursus está aí. E foi ele quem verificou a autenticidade da poção. Sim, meu senhor. Lord Ursus apareceu aqui e ele deixou o alvo sozinho. Agora, vamos engajar o alvo em combate. Fold disse enquanto observava os movimentos de Souta. Agora,
quão poderoso é aquele pirralho? Gregory perguntou. Só pela aura sozinho, ele é tão forte quanto um monstro que tem uma orbe de monstro. Fold relatou o nível de poder de Souta com base em sua observação. Número de evolução? Gregory fez uma pergunta simples. Terceira evolução, e Fold respondeu após comparar a aura de Souta com os monstros que ele viu antes. Se for esse o caso, então você e Aldini não são suficientes para derrotá-lo. Gregory fez uma pausa por um momento e acrescentou: chame os outros cavaleiros que eu incumbi de capturar os outros aventureiros. Eu impedirei Lumilia de deixar a cidade. Eu entendo, eu não acho que seremos capazes de segurá-lo por tanto tempo com nossa força atual, Fold respondeu a Gregory. Isso é o suficiente, o efeito daquela poção não duraria tanto tempo. Se você não pode lidar com ele, então eu cuidarei dele pessoalmente depois de impedir Lumilia. Gregory assegurou Fold. Eu entendo, meu senhor. Vou cortar a transmissão agora. Fold disse ao ver que Souta estava olhando para ele. Precisamente, o talismã que ele segurava. Souta olhou para Fold e disse: Isso é um talismã de transmissão. Este tipo de talismã era inútil para os jogadores, pois o sistema tinha uma função de mensagem e chamada, então os jogadores não precisavam do talismã para se comunicarem entre si. Vou levar isso, e Souta disse enquanto desaparecia de sua posição. Sua voz. Fold ficou surpreso quando não conseguiu acompanhar os movimentos de Souta com os olhos. Prepare-se, nós vamos segurar este homem. Ele gritou e sentiu algo atrás dele. Ele seguiu seu instinto e se agachou. Sua voz. Uma espada passou por cima dele e produziu uma poderosa onda de choque. Boom! Fold olhou para trás e rolou o corpo para o lado. Esse cara. Ele estava planejando me matar com aquele golpe. Ele disse em sua mente e pegou sua espada. Oh! Isso é bom, e Souta elogiou Fold por se esquivar de seu ataque. Uma poderosa e densa energia de besta cobriu toda a área ao redor dos cavaleiros. Boom! Ele suprimiu a energia mais fraca, como mana, para que os cavaleiros com pouco controle sobre sua mana não pudessem usá-la corretamente. Arg! Que diabos com isso, você é mais forte do que um monstro que formou uma orbe de monstro recentemente. Esse é realmente o poder da poção lendária? Fold praguejou enquanto olhava para a Souta. Ele agarrou sua espada e uma luz branca cobriu sua espada. Corte de vento. Ele cortou com sua espada e uma lâmina de vento voou. Sua voz. A lâmina foi direto para a Souta, mas uma sombra em forma de tentáculo brotou no chão. A sombra bloqueou a habilidade facilmente. Ataquem-o! Aldini gritou e ele correu na direção de Souta. Ele usou todo o poder que tinha para lançar um soco poderoso. Os outros cavaleiros não ficaram parados enquanto todos eles lançavam suas habilidades em Souta. Várias sombras se ergueram do chão e cobriram o corpo de Souta como um casulo. Isso o protegeu das habilidades dos cavaleiros. Souta ouviu vários sons altos quando as habilidades dos cavaleiros pousaram nas sombras ao seu redor. Ele abriu a palma da mão e lançou o feitiço Restrição Sombria. Todo o terreno ficou preto e se espalhou por 100 metros de diâmetro com Souta no centro. Os cavaleiros pararam de disparar suas habilidades ao verem mais de 100 sombras em forma de tentáculos se erguendo lentamente do chão. Que diabos! Fold murmurou enquanto olhava para esta cena. Os cavaleiros comuns perderam a vontade de lutar quando viram isso. Eles, inconscientemente, afrouxam o controle sobre as espadas. Um por um caíram no chão preto fazendo um som metálico ecoar por toda a área. Clang! 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 O medo lentamente infiltrou-se em seus corações e consumiu suas vontades de lutar. Isso é muitas vezes mais forte do que antes. Todos nós vamos morrer. Eles murmuraram para si mesmos enquanto olhavam para as sombras enormes ao redor deles. As sombras se estendiam por até 20 metros de altura e sua espessura era de 3 metros até a raiz, e gradualmente diminuía até as pontas das sombras.
Dentro do chão negro de 100 metros de diâmetro, mais de 100 sombras enormes se ergueram. Cada uma dessas sombras possuía uma força aterrorizante que poderia facilmente esmagar os cavaleiros. Este é o poder do feitiço Restrição Sombria quando você usa a energia de besta em vez de mana. O único problema é que é mais difícil de controlar. Souta murmurou para si mesmo. A energia da besta era uma energia dominante e frenética. É por isso que ele pode suprimir a mana calma e pacífica. Mas ninguém pode controlar essa energia poderosa, apenas os monstros têm força para controlar isso. No passado, muitos humanos e demis tentaram usar a energia de besta e muitos deles falharam em fazê-lo. Mas nem todos eles falharam. O resultado de suas tentativas foram as poções de monstros e o uso de algumas tecnologias usando a energia de besta. A energia que toda a cidade usava vinha de orbes de monstros. Foi também o fruto de incontáveis experimentos de humanos e demis no passado. Eles conseguiram transferir a energia de besta para o corpo dos humanos e demis usando as poções, mas havia muitos problemas. Os corpos de humanos e demis não eram compatíveis com o poder da energia de besta. A energia de besta estava tentando destruir a reserva de mana da pessoa que consumiu a poção do monstro. É por isso que o efeito colateral dessa poção era que o consumidor da poção perderia permanentemente uma parte de sua reserva de mana. Mas estava tudo bem para Souta, já que ele era um monstro em primeiro lugar. O problema era que sua forma atual não conseguia lidar com o poder da energia de besta. Um monstro de segunda evolução não tinha força suficiente para controlá-la totalmente. As sombras se abriram e ele espiou para fora. Souta sorriu e controlou as sombras. Todas as sombras pararam de se mover e foram direto para os cavaleiros. Os gritos dos cavaleiros ecoaram por toda a área enquanto as sombras estrangulavam seus corpos. Capítulo 134 Missão em cadeia. O que você está fazendo aqui? Clang. 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 Os sons de espadas se chocando ecoaram em toda a área. Quem estava lutando aqui era Brianna, John e Jane do grupo Galé. Brianna, John e Jane estavam lutando contra os cavaleiros da família Vidrato. Quando eles sentiram a explosão da energia de Souta foram ajudá-lo imediatamente, mas no caminho, um grupo de cavaleiros da família Vidrato bloqueou seu caminho. Isso levou a uma batalha entre os três e os cavaleiros de elite da família Vidrato. Eles eram aventureiros do rank C, então os cavaleiros comuns não eram páreo para eles. Grito da alma penada. Jane gritou alto e ecoou por toda a área. Sua voz continha uma voz misteriosa que retardava os movimentos dos cavaleiros. Grito da alma penada era um feitiço de Tier 1 que poderia diminuir a velocidade de movimento do alvo em 20%. Droga! Tenha cuidado! Este feitiço diminuiu nossa velocidade. O líder do esquadrão desses cavaleiros de elite disse a seus camaradas. Brianna avançou e acenou com a espada para o líder dos cavaleiros de elite. Clang. Apesar de seus movimentos estarem mais lentos, o líder ainda conseguiu bloquear seu ataque. Outro. Brianna não parou com um golpe. Ela continuou a atacar o líder dos cavaleiros de elite sem hesitação. Clang. 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 O líder dos cavaleiros de elite bloqueou passivamente seus ataques. Ele não podia fazer nada por causa dos debuffs que foram lançados sobre ele e os outros cavaleiros. De repente, a espada de Brianna e a adaga de John emitiram um brilho branco. Ambos não ficaram surpresos com isso. Eles sabiam quem estava por trás disso e essa é sua camarada Jane. Aumento de afiamento e ataque sangrento. Jane lançou um feitiço que ajudou Brianna e John. Ela era uma maga do tipo suporte, então a maioria de seus feitiços eram buffos e debuffs que podiam aumentar a habilidade de luta de seus companheiros ou diminuir a habilidade de luta de seu inimigo. Golpe explosivo. John desapareceu e ele reapareceu nas costas do cavaleiro de elite. Um grande corte apareceu no peito do cavaleiro de elite e jorrou uma grande quantidade de sangue. Furtividade. John lentamente se misturou ao ambiente enquanto usava suas artes de combate. Ele era o escoteiro do grupo Galé.
Um escoteiro especialista que conhecia a essência dele e entendia o significado de sua classe. Ele conhecia sua fraqueza e entendia que não estava apto para batalhas de combate corpo a corpo. Ele era melhor em acabar com os inimigos com um ataque furtivo em seus pontos cegos. Brianna era a principal causadora de danos do grupo Galé. A combinação de sua espada e velocidade era assustadora. Ela estava segurando cada cavaleiro de elite aqui com o apoio de Jane. Isso por si só era suficiente para dizer que seu poder era ligeiramente mais forte do que os cavaleiros de elite. Enquanto ela estava segurando todos os cavaleiros de elite, John iria atacar furtivamente os cavaleiros que deixavam suas guardas abertas. É a tática de seu grupo com apenas os 3. Se Tidor e Tim estivessem aqui, tudo mudaria muito nesta batalha. Tidor era o principal tanque do grupo. A classe de escudeiro que sempre assumiu a linha de frente em todas as batalhas. Ele passou por muitas situações de vida ou morte que endureceram seu corpo. Enquanto Tim era o mago do tipo explosivo do grupo Galé. Ao contrário de Jane, que conhecia apenas feitiços de suporte, Tim conhecia diferentes tipos de feitiços de dano. AOE ou feitiços explosivos que podiam matar qualquer oponente do mesmo nível com apenas uma única combinação dele. Eles eram os verdadeiros aventureiros rank 6 se estivessem em um grupo. A força que eles mostrariam era maior por causa de sua combinação, para que pudessem derrotar oponentes de nível superior. Boom! De repente, o chão tremeu fortemente como se um terremoto atingisse toda a cidade. Isso impediu o grupo Galé e os cavaleiros de elite de lutar por causa do forte tremor no chão. Eles não tinham escolha a não ser agarrar-se a algo próximo para eles se equilibrarem com os pés. O grupo Galé e os cavaleiros de elite olharam para cima e viram tentáculos negros muito altos de longe. Então, uma poderosa onda de energia saiu daquela direção e atingiu todos eles. Sua voz. Isto. Feron. Jane reconheceu a energia que se espalhou em todas as direções. Ela sentiu a perturbação em sua reserva de mana. Embora tenha ficado fraco por causa da distância, ela ainda sentia isso. Feron. Monstro, e Brianna olhou para Jane quando ouviu mencionar a palavra Feron. Ela então olhou na direção dos tentáculos enormes e murmurou, o que está acontecendo lá? Solta está naquela direção, e John sussurrou enquanto olhava para os tentáculos gigantescos. Não apenas aqueles que sentiram e viram, mas também Tidor e Tim. Até o portão da cidade, eles puderam ver claramente o surgimento dos tentáculos negros que varreram uma parte daquela cidade. Eles viram como aqueles tentáculos destruíram os enormes edifícios naquela direção. Mesmo a esta distância, eles sentiram um leve tremor no chão. Sério? O que é isso? Tidor murmurou incrédulo enquanto olhava para a cena. Esse é o feitiço de Solta, e Tim disse ao reconhecer os tentáculos negros. Mas de alguma forma parece diferente. Bem, sim, é diferente. Você também pode ver, certo? O tamanho é maior do que o que ele mostrou antes. Tidor disse a Tim enquanto enfatizava a palavra o tamanho. Eu sei disso, e mais estou falando que não é mana que ele está usando para lançar aquele feitiço, disse Tim com uma expressão irritada. O senhor da cidade de Gripen também estava assistindo a essa cena caótica com seus próprios olhos. Relatório. O que está acontecendo ali? O senhor da cidade abriu a boca e perguntou. Senhor, um aventureiro usou poção de monstro de acordo com nosso agente que a viu. Uma voz respondeu por trás. Esta voz veio do assistente do senhor da cidade. Poção de monstro? A receita dessa poção já havia desaparecido, mas às vezes um bando de aventureiros conseguia adquiri-la em algumas masmorras ou ruínas. O senhor da cidade murmurou em voz baixa. Dei a Ursus 30 minutos para encerrar isso. Não vou intervir e o dano que eles criaram será pago por Ursus. Isso é o que ele me prometeu. Evacue todos os civis e não deixe nenhum deles morrer. Não quero que ninguém inocente morra neste incidente. O senhor da cidade disse. Sim, meu senhor.
Os guardas da cidade estão agora evacuando os civis de todos os campos de batalha da cidade. O assistente relatou. Se isso não acabar em 30 minutos, eu irei pessoalmente parar com o caos. O senhor da cidade disse. Souta estava sozinho no campo de batalha. Ele cancelou o feitiço Restrição Sombria e todas as sombras enormes como tentáculos se dissiparam no ar. Ele conseguiu matar todos os cavaleiros do Vidrato facilmente. Eles não esperavam que isso acontecesse, pois pensaram que seriam capazes de segurá-lo, mas a realidade não era tão justa para eles. É verdade que Souta recebeu o ferão da poção que bebeu e todos pensaram que ele era tão forte quanto um monstro que formou seu orbe de monstro recentemente. Mas ele era claramente mais forte do que eles por causa de seu feitiço. Todos os monstros contra os quais eles lutaram estavam apenas usando suas habilidades de peculiaridade e uma vez que eles conhecessem as habilidades de peculiaridade do monstro, eles poderiam criar um plano para combatê-lo, mas Souta estava usando feitiços. Se uma pessoa usasse ferão para lançar um feitiço, o poder do feitiço se multiplicaria por 3 devido ao uso de uma energia mais forte. Isso significa que todos os feitiços de Souta eram atualmente 3 vezes mais fortes. E os cavaleiros não esperavam por isso. Antes que eles pudessem pensar sobre isso, Souta os esmagou. O sangue escorreu de sua boca. Souta ergueu a mão e enxugou o sangue. Mesmo sendo um monstro, meu corpo ainda não aguenta muito bem o ferão. Souta pensou ao sentir uma dor aguda por todo o corpo. Fufu, eu me pergunto o que aconteceria se todos soubessem que você ganhará este poder assim que evoluir para uma forma de vida superior. Uma voz brincalhona soou na mente de Souta. Você não precisa pensar em mim. Eu vou lidar com isso quando chegar a hora. Souta bufou e então olhou para Yuko. Além do mais, eu acho que Yuko vai evoluir primeiro que eu. Fufu, isso é o que eu mais tenho medo em você. Você não tem medo dos mais fortes do que você e não se importa com eles. Parece que você tem certeza que vai chegar ao nível deles ou até mesmo ultrapassá-los algum dia. A voz brincalhona respondeu em sua cabeça. Bem, obrigado pelo elogio, Souta disse em sua mente e ele balançou a cabeça. Fufu, que monstro assustador você é, e a voz em sua mente deu uma risadinha. Parece que você tem uma visita. Souta. Uma voz soou atrás de Souta. Souta virou a cabeça e olhou para trás. Ele viu uma pessoa que não esperava que aparecesse aqui. O que você está fazendo aqui? Souta perguntou. Capítulo 135, Missão em cadeia, chegada. Lumilia agora estava em uma situação ruim, pois os cavaleiros da família Vidrato e da família Asvares estavam ao seu redor. Eles nem mesmo deixaram espaço para ela escapar. Os cavaleiros cercaram toda a pousada e bloquearam a porta. Jovem senhorita, não resista mais. Você não ganhará nada saindo da cidade. Um jovem cavaleiro da família Asvares disse a Lumilia. Então você está me pedindo para me casar com alguém que eu nem conheço? Lumilia respondeu em voz alta. Eu não vou voltar para a mansão, não importa o que aconteça. Então, vamos usar a força para trazê-la de volta. O jovem cavaleiro disse a Lumilia. Meu pai pediu isso para você? Lumilia perguntou enquanto estreitava os olhos. Ela olhou para a janela e pensou no que deveria fazer para escapar desses cavaleiros. A porta estava bloqueada pelos cavaleiros e havia cavaleiros cercando a pousada de todas as direções. Eles basicamente a encurralaram. Além disso, o homem que Souta sequestrou antes também estava nesta sala. Ele ainda estava inconsciente. Sim, não temos escolha a não ser obedecer à ordem de seu pai. O jovem cavaleiro disse a Lumilia em tom de desculpas. Eu também sinto muito, e Lumilia disse antes de lançar um feitiço. Serpente de água. Uma serpente feita de água se materializou e explodiu no teto da sala. Boom! Lumilia saltou para o buraco que ela criou no teto da sala. Rápido, pegue a jovem senhorita. O jovem cavaleiro gritou. Eles correram para dentro do quarto e viram que estava coberto de fumaça.
O jovem cavaleiro viu então o buraco no teto. Droga! A jovem senhorita fugiu pelo telhado. Cuidado com ela. Não se preocupe, o senhor está lá, é por isso que eu não posicionei nenhum dos cavaleiros lá. O cavaleiro da família Vidrato. Por senhor, você quer dizer, o jovem cavaleiro virou a cabeça com os olhos arregalados. Sim, e o cavaleiro da família Vidrato assentiu. Tudo. Lumilia pousou no telhado e viu alguém esperando por ela no telhado. Ela viu um homem gordinho com cabelo curto e amarelo e olhos amarelos. Este homem não era outro senão o chefe da família Vidrato, Gregory Vidrato. Boa tentativa, Lumilia, disse Gregory com um sorriso. Por que você está? E Lumilia murmurou incrédula enquanto olhava para Gregory. Ela subconscientemente deu um passo para trás. Por que estou aqui? Claro, é para impedir que você saia desta cidade. Você é noiva do meu filho, afinal. Gregory disse enquanto colocava o dedo no queixo. Claro, tem isso. Eu também quero ver a cara daquele jovem quando seu plano der errado por causa da minha presença aqui. Gregory então encolheu os ombros e disse: ele deveria se sentir honrado quando um chefe de família, como eu faço pessoalmente um movimento apenas para impedir seu plano. Ele deveria estar contente com isso. Estou com problemas agora. Não há como escapar com ele me perseguindo. Lumilia pensou enquanto tentava quebrar a cabeça para encontrar uma maneira de escapar. Espere. Gregory disse e colocou a mão dentro do bolso. Ele tirou um pedaço de papel amarelo. Este papel estava emitindo uma luz amarela fraca. O que há de errado, Fold? Gregory perguntou. Ele conversou com a pessoa do outro lado do talismã enquanto olhava para Lumilia. Depois de um tempo, eles terminaram de falar e Gregory colocou o talismã de volta em seu bolso. TSK. Eu calculei mal. E pensar que aquele pirralho tem algo assim. Fold e Altini não são suficientes para capturá-lo. Eu deveria ter trazido Grino em vez desses lixo. Grino poderia até matar um monstro com um orbe de monstro sozinho. Gregory disse em um tom irritado. Ele então respirou fundo e acrescentou: bem, isso não importa. Mesmo que ele tenha aquele aumento de poder, ele ainda não pode se comparar a mim com aquela força. Lumilia ouviu a conversa deles o tempo todo. Bem, ela não podia evitar, pois a voz deles era alta, como se eles estivessem dizendo para ela ouvi-los. Então ela entendeu claramente que Souta usou alguma poção para aumentar seu poder para um nível mais alto. Ela também soube que seu pai apareceu antes de Souta. Realmente, isso estava ficando mais complicado e difícil. Havia também a guarda da cidade. Ela estava se perguntando o que aconteceu com a guarda da cidade, por que eles não apareceram até agora. Ela não sabia que seu pai já havia conversado com o senhor da cidade sobre isso. Enquanto pensava em algumas coisas, uma explosão de energia poderosa os interrompeu, chamando a atenção de todos. Boom! De repente, eles ouviram um barulho estrondoso que foi seguido por um pequeno terremoto. Que diabos? Gregory disse em um tom irritado. Suas sobrancelhas se franziram enquanto ele virava a cabeça e olhava para trás. Lumilia olhou para a distância onde ouviu o som estrondoso e viu os gigantescos tentáculos negros que eram maiores do que as casas normais. Ela estava no telhado para que pudesse ver claramente e também graças ao luar ela podia ver os tentáculos negros à noite. Esse é o feitiço de Souta. Lumilia murmurou e olhou para Gregory. Ela lentamente deu um passo para trás, mas descobriu que seus pés estavam congelados. Em um instante, eu nem mesmo vi lançar um feitiço. Lumilia pensou enquanto tentava se libertar, mas um arrepio repentino atingiu seu corpo. Sua voz. O gelo em seus pés começou a se espalhar por suas pernas. Ela não conseguia nem mover seu corpo. Então este é o poder do patriarca da família Vidrato. Lumilia pensou enquanto cerrava os dentes. Vou deixar você dormir um pouco, disse Gregory enquanto ainda olhava para os tentáculos enormes que se dissipavam. Ele nem se incomodou em olhar para Lumilia.
Venha aqui, leve Lumilia e eu vou cuidar daquele pirralho. Como ele ousa matar meus subordinados? Os cavaleiros da família Vidrato um a um apareceram na cobertura da pousada. Trate-a com cuidado. Ela é noiva do meu filho. Gregory disse. Sim, meu senhor. Os cavaleiros acenaram com a cabeça. Gregory sentiu o talismã em seu bolso vibrar. Ele o pegou e perguntou: o que há de errado, Fold? O que aconteceu lá? Mas aquele que respondeu a ele não era Fold. Era uma pessoa completamente diferente. Olá, por Fold, você quer dizer aquele cavaleiro? Ele já foi embora e me deu isso. A voz de um homem desconhecido soou no talismã. Quem diabos é você? Gregory perguntou em um tom irritado. Sua aura estava vazando de seu corpo. Ele então se lembrou da única pessoa que poderia roubar o talismã de Fold naquele lugar. Não me diga que você é Ding-Dong. Correto. Sou Souta Eshi, aventureiro de rank D ao seu serviço. Bem. Prepare-se. Estou indo até você. A voz de Souta parecia feliz, mas lentamente ficou fria no final. Ha ha ha. Você é tão engraçado. Gregory riu ao ouvir as palavras de Souta. Você realmente acha que poderia me derrotar com seu aumento de poder? Eu já matei uma dúzia de monstros com orbe de monstro sozinho e você está mais fraco em comparação a eles, então como você vai derrotar? Não posso responder a sua pergunta, mas tudo dará certo no final, disse Souta. Enquanto Gregory falava com Souta, os cavaleiros se aproximaram de Lumilia. Eles iam capturá-la. Droga! Eu não consigo mover meu corpo neste gelo. Lumilia praguejou dentro de sua cabeça porque não conseguia nem mover os dedos na sua situação atual. De repente, uma voz soou em toda a área. Mila. Representante de classe. Lumilia ouviu aquelas vozes familiares e pensou que estava tendo alucinações. Os cavaleiros olharam para cima e viram um grupo de pessoas no ar indo direto para eles. Parem eles! O cavaleiro gritou enquanto apontava para o grupo de pessoas. Mas eles chegaram tarde. Boom! O telhado explodiu quando destroços de rochas voaram para o alto. Fumaça e poeira cobriram toda a área. Representante de classe, aguente um pouco. Lumilia ouviu uma voz antes que uma grande quantidade de chamas engolisse o telhado, incluindo ela. Quando o gelo ao redor dela derreteu, as chamas desapareceram imediatamente como se nada tivesse acontecido. Esta é a única razão pela qual você me trouxe aqui? Não, primeiro temos que garantir a representante de classe. Isso é muito problemático. Você viu o homem gordo antes. Aquele homem é forte, eu não posso derrotá-lo com minha força atual. Lumilia ouviu a voz que parecia que eles estavam brigando. Ela não conseguia ver com clareza por causa da fumaça, mas se lembrava daquelas vozes. Brian, Randolph, parem de falar e façam seu trabalho direito. Precisamos pegar Mila primeiro. Uma voz alta e feminina parou os dois. E Lumilia estava familiarizada com essa voz. Esta voz vinha de sua amiga, Nayo. Rapazes. Lumilia estava prestes a dizer algo quando uma poderosa rajada de vento varreu a fumaça e a poeira. Gregory olhou para as pessoas recém-chegadas e disse: E não me importa quem vocês são, mas cuidarei de vocês depois que terminar de falar com o pirralho aqui. Ele ainda estava falando com Souta através do talismã. Vamos parar de falar porque precisamos evitar esse homem. Randolph riu enquanto olhava para Gregory, que estava olhando para eles. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novel em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.